Meu irmão, minha irmã, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Hoje queremos louvá-lo pelas crianças, que são sinal assim de alegria, de vida, de esperança, e que são também uma lição para nós, já que Jesus diz que devemos ser como elas para entrar no reino dos céus. É sempre difícil definir criança. Mais do que definir, vamos ver como é que Jesus as tratou. No Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos 13 a 16, lemos o seguinte. Apresentaram-lhe então crianças para que as tocasse. Mas os discípulos repreendiam os que as apresentavam. Vendo, Jesus indignou-se e disse-lhes, deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçais, porque o reino de Deus é daqueles que se lhes assemelham. Em verdade vos digo, todo que não receber o reino de Deus com a mentalidade de uma criança, nele não entrará. Em seguida, ele as abraçou e as abençoou, impondo-lhes as mãos. O que me chama, em primeiro lugar, a atenção nessa passagem é aquela intenção dos pais ao levarem crianças para Jesus. Apresentaram então crianças para que as tocasse. Eu vejo isso que acontece muito por todo o Brasil e mais ainda na Bahia, onde eu estou. Como toque, os pais querem que a gente toque a criança e ponha as mãos. Vejam uma imitação e uma continuação daquilo que já faziam no tempo de Jesus. Criança, como defini-las? Vindo aqui para Valinhos, no avião, são 2h20, Salvador a Valinhos, teve um menino que começou a chorar em Salvador, começou a parar quando o avião estava começando a pousar em Campinas. Chorou o tempo todo. E só dizia, não quero, chorava. Os pais, coitados, desesperados, andavam para frente, andavam para trás, seguravam, sentavam, faziam de tudo. E o menininho de 2 anos não parava. Quando o avião pousou, a mãe disse assim para ele, agora vê se agradece o povo aí que te suportou. A criança, com uma simplicidade cativante, começou a sorrir e todo mundo pensou, puxa, valeu a pena tudo que a gente passou só para esse sorriso tão bonito, tão espontâneo e tão alegre daquela criança. Assim eles são. Ora, nos surpreende com uma pergunta, que a gente pensa, como é que foi capaz de fazer essa pergunta? Ora, nos surpreende com uma resposta que a gente pergunta, meu Deus, como elaborou? Essa criança elaborou tal resposta. Ora, nos surpreende com um sorriso. Elas sempre nos surpreendem. Elas são o que são. Não procuram fazer de conta que. Não procuram fazer média. E nem procuram agradar. São o que são. Eu penso que essa simplicidade, essa espontaneidade, que Jesus quer que aprenda com elas. Mas, acima de tudo, a confiança. Se estão no braço do pai, estão no braço da mãe, não temem nada. Sentem-se livres, sentem-se à vontade para chorar, para gritar, para cantar, para brincar. A confiança que devemos ter com o Pai. Então, ter uma mentalidade de criança, ter um coração como o de criança, é importante porque Jesus deixou claro, não entrará no reino dos céus. Então, isso é essencial em nossa vida. Temos que aprender a olhar para elas com o olhar de Jesus, que era capaz de, mesmo no cansaço, recebê-las, impor as mãos, ele fazendo isto. E eu acredito muito nesse gesto do diácono, do sacerdote, do bispo. Quando eu, particularmente, quando imponho as mãos sobre uma criança, eu só peço isso, Jesus, és tu que está impondo as mãos. Faça com essa criança, abençoa
como tu queres abençoá-la, porque eu sei que sou apenas um instrumento. Mas, sem dúvida, por mais que a gente faça pelas crianças, elas fazem muito mais por nós. Brincadeiras infantis como amarelinha, jogos de tabuleiro e brincar de boneca nem sempre estão presentes na vida das crianças. Expostas aos apelos da indústria, elas têm adotado uma rotina similar à de seus pais e passam a agir e pensar como gente grande desde cedo. A criança ela está queimando uma etapa da vida dela, né? Que é a fase infantil, que é a fase melhor, eu acredito que, da nossa vida, né? Onde a criança teria que brincar, onde a criança teria que ir para a escola, onde a criança teria que fazer atividades prazerosas que fazem parte da infância mesmo. E não se preocupar se ela tem hora marcada para fazer unha, né? Hoje, na minha rotina aqui na clínica, quando eu vou montar a rotina de algumas meninas de 11, de 12 anos, eu preciso incluir o horário da manicure. A psicopedagoga Geucineia explica que a inclusão precoce e o uso desmedido de aparelhos eletrônicos podem causar sérios problemas de desenvolvimento que refletem até a fase adulta. A gente tem visto muito casos de déficit de atenção, né, de crianças hiperativas, né, e as pesquisas e os estudos já mostram que é uma consequência desse tempo excessivo que as crianças estão passando com celulares, computadores, tablets, etc. Um outro problema é que as crianças elas estão se tornando mais introspectivas, né? Elas estão se tornando, o convívio social delas está ficando cada vez mais restrito, levando essas crianças a uma introspecção, tá? A obesidade infantil é uma outra consequência que a gente tem visto, né? Por conta desse uso aí desmedido dos aparelhos eletrônicos. Enquanto clínica, né, enquanto profissionais clínicos, nós estamos vendo o quê? Crianças cada vez mais adultizadas e adultos cada vez mais infantilizados. Inversão de papéis. A inversão de papéis. Cada vez menos, as crianças têm tempo para brincar. Uma atividade que deveria ser comum se tornou um compromisso de agenda. Ocupados com sua rotina que muitas vezes vai além do horário de trabalho, pais têm poucos momentos de interação com seus filhos. Eu estou sempre trabalhando, né? Quando eu não estou trabalhando fora, eu estou trabalhando dentro de casa, fazendo serviços domésticos ou na internet, fazendo trabalhos extra. Então, assim, ele cobra bastante a minha atenção. Porque tanto eu quanto meu esposo, os dois trabalham fora e dentro. Então, ele já entende essa rotina, que de segunda a sexta a gente está focado. E sábado e domingo é o dia do relax. Espelho para seus filhos, os pais devem estar atentos aos exemplos que passam aos pequenos. Antes de dormir, a gente conta historinha, pega a revistinha da Turma da Mônica e a gente tem esse hábito da leitura. Eu gosto muito de leitura, né? Então eu não deito sem ler. Eu vou pro quarto e tem 20 minutinhos antes de pegar no sono em que eu tô sempre lendo. Então o meu abajur tá ligado, eu tô preparadinha para dormir com o livrinho na mão e lendo. E ele viu muito essa cena. De repente, quando eu menos imaginei, faz o quê? Um mês atrás, a gente foi numa livraria, ele pediu para eu comprar um livro. Eu comprei, lógico, porque livro, eu nem acreditava que meu filho estava me pedindo um livro. Fui lá, comprei o livro para ele. Quando eu cheguei em casa, ele estava na mesma cena, na minha cama, na mesma posição que eu fico, com o abajurzinho ligado, lendo. Então eu falei, olha que bacana, né? Como repete o modelo, né? Acho que isso eu passei. Brincadeiras simples têm lugar de destaque, ainda mais se são incentivadas. Quando o assunto é diversão, João responde rapidamente as preferidas por ele. Futebol, cartas, bicicleta. Então tá bom. Vamos lá fora então pra brincar o pé. Eba! Anunciamos Jesus.